Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Maria Angélica Santos, professora de vocês de língua portuguesa, e eu trouxe para nós trabalharmos hoje, gente, um tema muito importante, né? Tema esse que é a variação linguística, né? Por que é importante trabalhar esse conteúdo em sala? Porque vocês, como alunos, têm que ter uma noção da variedade linguística que existe em nosso país. Há uma grande diversidade linguística no nosso país. Com isso, eu trouxe objetivos, para a nossa aula. Então, discutir no fenômeno variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas, e o preconceito linguístico que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica, né? O outro objetivo foi reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. O outro objetivo foi fazer o uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais elas devem ser usadas. Bom, gente, com relação à disponibilização desse vídeo, ele estará disponível para vocês na plataforma digital da escola e também no YouTube. O link vai ser disponibilizado pelo grupo, da sala, no WhatsApp, e daí vocês poderão, com esse link, acessar essa videoaula, assistir e fazer a resolução da atividade que está no finalzinho deste vídeo, que também estará disponível para vocês o link para vocês poderem baixar em documento de Word para vocês fazerem e enviarem de acordo com a entrega do trabalho, da atividade. Então, gente, vamos saber inicialmente o que é variação linguística. Então, eu botei um conceito para vocês bem simples de variedade linguística, de variação linguística. Então, é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns fatores, Fatores históricos, sociais, geográficos e de estilo. Então, daí, desses fatores, a gente deduz que a variação linguística, ela é composta de uma variação linguística histórica, uma variação linguística social, uma variação linguística geográfica, uma variação linguística estilística, ou de estilo. Então, o primeiro tipo de variação linguística que eu coloquei para vocês foi a variação linguística histórica ou diacrônica. Então, o que é essa variação linguística histórica, Então, essa variação, ela ocorre na língua de acordo com as diferentes épocas. Ou seja, a língua, gente, ela evolui, ela se transforma ao longo do tempo, Um exemplo dessa evolução, para vocês verem e ter uma noção, é a palavra você. Essa palavra você, lá nos primórdios, quando o Brasil foi colonizado, por exemplo, a palavra era falada assim, vossa mercê, E depois evoluiu para vós mercê e finalmente chegou no você que nós falamos. Então, a língua, ela sofre, ela evolui com o tempo, Aí eu coloquei para vocês essa tirinha, do sufista olhando estranho para o homem, porque o homem está falando uma linguagem diferente. E ele fala assim, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu carro amigo, pega lá emos. Nesse instante ou mais tardiamente? Então aí ele está falando, umas palavras rebuscadas, que relembra o classicismo de alguma forma. E aí o sufista está assim, boquiaberto, não acredita no que ele está vendo, Então, a próxima variação linguística é a variação linguística social ou diastrática. Então, o que é essa variação? É a forma de falar que está ligada diretamente à idade. Por que a idade? Porque, por exemplo, cada faixa etária fala de uma forma. O jovem fala de uma forma, o idoso fala de uma forma. Também com relação ao sexo, Feminino, masculino. O homem fala de uma forma, a mulher fala de outra forma, Classe social. Todas as classes sociais falam de uma forma diferente. Geralmente a classe A fala com uma forma culta, uma forma mais, mais rebuscada. Já a classe C fala de uma forma, por causa da sua condição socioeconômica, também por causa da cultura, que influencia muito. E com relação ao grupo social, cada grupo ele tem a sua forma de falar, tem suas gírias, por exemplo. Quem é roqueiro fala de uma forma, tem as suas gírias do seu grupo. Quem é sufista fala de uma forma. Então, isso aí é bem relativo de cada grupo, de cada classe, de cada sexo, de cada idade.
E a próxima variação linguística, gente, é a variação linguística geográfica e diatópica, né? Observem que todas essas variações, elas têm dois nomes. Então, se caso cair no Enem, por exemplo, variação linguística diatópica, você já sabe que é a variação linguística geográfica, entendeu? Tentem lembrar disso. Então, o que é essa variação? São as variações da língua que ocorrem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Então, a língua, ela sofre influência dos seus falantes. Por exemplo, gente, nós temos um exemplo. Aqui no Maranhão, aqui nós conhecemos como Jussara, né? Jussara. Lá no Pará já é açaí. Então a gente vê que de acordo com a região, né, a palavra, né, ela sofre, né, uma transformação. Pode-se dizer assim. Também outro exemplo é com relação a macaxeira. Aqui no Maranhão a gente conhece como macaxeira. Lá em São Paulo, por exemplo, aipim. E já em outra região a gente já conhece como mandioca. Então, apenas, né, uma palavra que sofre variação de acordo com a região. Cada região fala de uma forma diferente. Então aqui nós temos, eu coloquei aqui pra gente uma tirinha, né, do Chico Bento e seu primo Zé Lelé. Então olha como ele fala, olha como esse falar dele é particularmente de uma determinada região. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou até que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajuda as pessoas a viver melhor. Então a gente consegue ver que esse falar é de uma determinada região. Agora, gente, a nossa próxima variação linguística é estilística ou diafásica, né? Então, essa variação remete ao contexto que exige a adaptação da fala de acordo com as situações do uso cotidiano. Então, aqui nós temos a formal e informal. É uma variedade linguística, né? É padrão e não padrão. Coloquial com relação ao cotidiano e culta, né? Uma linguagem mais rebuscada, né? Então, também essa variação, ela respeita a situação de interação social. Então, a pessoa vai falar de acordo com a situação. Se eu estou conversando com meus amigos, eu falo de uma forma. Se eu estou aqui dando aula para vocês, eu falo de uma forma diferente, né? Então, é isso. A gente tem que ter a noção de como se expressar. Se eu vou para uma entrevista, né? Eu tenho que me adequar àquela entrevista. Eu tenho que falar de acordo com os padrões da entrevista. Por isso é interessante vocês estudarem, vocês terem uma noção da norma padrão. Ter a consciência de que estudar a norma padrão é importante, né? A norma que está ligada à gramática, porque é uma norma que vocês vão usar para fazer textos, né, acadêmicos futuramente. Vão usar para fazer trabalhos aqui na escola, né? Fazer resenhas críticas, textos narrativo argumentativo, fazer resumo e vários outros gêneros textuais. Então é importante vocês terem essa noção, né, de variedades linguísticas, né, com relação à escrita, é importante. Então aqui eu botei, falando em norma padrão, então eu botei o que é norma padrão. Então é o nome que se dá à variedade linguística, que tem como objetivo padronizar a língua, com o intuito de preservá-la das mudanças pelas quais todas as línguas sofrem. Então, essa norma padrão surgiu no século XIX, partindo da necessidade de alguns membros letrados das altas camadas da sociedade viram de unificar a língua, né? Tornando-a unitária e homogênea e combatendo as mudanças e as variações. Esse padrão foi determinado a partir da língua utilizada de textos de escritores portugueses, citando-se como a variedade correta para o uso dos brasileiros, né? Então, a padrão, né, de forma geral, é vista como a prestigiada. A norma aqui, a variedade linguística aqui é o padrão, né? Para todo mundo se adequar àquele padrão. Vista como prestigiada. Ela também é usada atualmente como a variedade oficial, né? Como eu já falei, é a prestigiada. E também a variedade que vocês estudam na escola, que é ensinada na escola, né, para os alunos. Então, por que é importante ter a noção dessa variedade linguística que é a norma padrão? Porque a norma que vocês, como eu já falei, vocês vão poder usar quando forem para uma entrevista, quando forem fazer, até mesmo quando a pessoa trabalha na administração, em cargos públicos, a pessoa tem que ter essa noção para fazer decretos, né? Fazer documentos normativos, a pessoa tem que ter essa noção de norma padrão para escrever, porque ela é a norma oficial, né? De forma nacional, com relação à escrita.
Então é importante vocês saberem usar a norma padrão de acordo com a situação em que vocês se encontram. E o preconceito linguístico, gente. O preconceito linguístico é um assunto muito interessante e muito discutido atualmente, né? Segundo o professor linguista e filólogo Marcos Bagno, o preconceito linguístico é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Está associado às diferenças regionais desde dialetos, regionalismo, gírias e sotaques, os quais são desenvolvidos ao longo do tempo e envolvem aspectos históricos, sociais e culturais de determinado grupo. Segundo ele ainda, não existe uma forma certa ou errada dos usos da língua, e o preconceito linguístico gerado pela ideia de que existe uma única língua correta, baseada na gramática normativa, colabora com um padrão de exclusão, com uma prática de exclusão. Então é isso, gente. O preconceito linguístico existe, né, porque as pessoas pensam assim, a minha forma de falar está correta, e a forma de falar está errada. Não, não é assim. Visto que a língua portuguesa é uma língua heterogênea de muitas variedades linguísticas, né, não pode ser considerada uma língua correta ou uma língua errada, e sim variedades linguísticas, né, que você tem que saber se adequar de acordo com as situações de comunicação cotidianas. Como eu falei anteriormente, com relação à norma padrão, é importante saber, porque vocês vão precisar, a gente precisa para fazer documentos oficiais, por exemplo. Mas é importante ter essa noção de que uma língua não é melhor do que a outra. Todas são iguais. E que há uma diversidade muito grande de variedades linguísticas no Brasil, por o Brasil ser um país, né, de muitos estados, né, e de algumas regiões. Também é interessante falar que o preconceito linguístico existe porque as pessoas não têm essa noção, né, de variedade linguística. E sempre acham que uma está correta, que como no caso é a considerada correta é a norma padrão, que é a norma prestigiada. E as outras variedades, elas são estigmatizadas por muitas pessoas, né? Então, para terminar o nosso trabalho, nossa videoaula, eu deixei aqui um exercício para vocês fazerem, gente. Vocês vão ler e vão responder as questões, né? Espero que vocês tenham gostado dessa minha aula. Qualquer coisa, vocês me chamam no PV no WhatsApp, que eu ajudo vocês no que eu puder ajudar. E vocês leem, releiam o conteúdo. Se precisar, fazem pesquisa, se aprofundam no assunto e respondam essas questões, né, que eu coloquei aqui para vocês. Bom, essa foi a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.